Seja bem-vinda. Aqui a gente discute estratégias de como você pode reconhecer e agir em situações críticas. E hoje nós vamos discutir a intoxicação por álcool, também conhecida como embriaguez. Esse também é uma situação crítica que acontece muito. E ela pode trazer, sim, consequências graves, até a morte. E hoje nós vamos discutir e conhecer uma situação crítica como essa que pode gerar um grande e terrível problema para toda a sociedade. A intoxicação por álcool, ela é uma condição causada pelo consumo em excesso de álcool, seja ele por vontade própria, seja ele acidentalmente, porque também pode acontecer de acidentalmente ter um consumo. Mas como assim acidentalmente? A gente vai aprender durante esse vídeo quais as formas de se intoxicar com o álcool. Eu sou Cristiano Asdos, para você que não me conhece, e eu quero explicar para você quais os sintomas que o álcool pode causar no seu corpo. Sintomas, por exemplo, quando o consumo é baixo, ele pode causar sintomas como batimento cardíaco acelerado, ele pode te trazer um bem-estar social e uma confiança social quando ele é consumido numa quantidade menor, numa quantidade moderada. Já em quantidades maiores, em níveis maiores de álcool, ele pode causar tonturas, ele pode causar alterações de fala, alterações de equilíbrio, podem ocorrer náuseas, podem ocorrer vômitos, e numa concentração muito alta, numa intoxicação mesmo alcoólica, a pessoa pode ficar até inconsciente, pois os níveis de glicemia eles caem a um ponto de a pessoa não ter movimentos, não ter força para se movimentar. E às vezes você vê ela ali deitada, não é porque ela quer estar deitada, é porque ela já não tem forças para se levantar. Porque a hipoglicemia pode causar também na pessoa sintomas que podem levar ela ao choque e deixar ela inconsciente. O choque, a hipoglicemia são assuntos que nós vamos tratar em outros vídeos. Mas o que eu quero trazer para você é que as pessoas com a intoxicação por álcool, elas podem sentir vários sintomas, entre dor de cabeça, náuseas, vômitos, hipoglicemia, e deixar ela inconsciente, desmaios, e fora que depois que passa, ainda vem a famosa ressaca, que pode durar de 1 a 2 dias na pessoa. Então, a situação de intoxicação por álcool, geralmente, ela pode ter uma boa recuperação, se ela for leve ou moderada. E se ela for reconhecida rapidamente e tratada como deve ser tratada. O que eu quero mostrar para vocês é que a intoxicação de álcool, ela é muito comum. Então, é uma situação que pode acontecer sim. Pode acontecer e se tornar crítica. E se tornar no momento que você tenha que reagir. E é aí que você vai ter que ter o conhecimento necessário para reagir em uma intoxicação por álcool. Porque a taxa de absorção de álcool e o risco de uma intoxicação associada, ela depende não apenas da quantidade de álcool envolvida, da quantidade que a pessoa ingeriu. Ela também pode acontecer num contexto, como por exemplo uma pessoa que não está acostumada a beber, uma pequena quantidade de álcool ela já pode se intoxicar severamente, porque ela vai ficar embriagada mais rápido, porque o corpo não está acostumado com aquilo. Um exemplo são mulheres e adultos mais jovens, que podem ficar intoxicados mais facilmente do que homens ou mulheres mais velhas que já têm aquele costume de beber. Quando você bebe com o estômago vazio, por exemplo, e ainda rapidamente, ou beber bebidas mais fortes, misturada com alguns outros produtos, como energéticos e tal, a pessoa que não está acostumada, ela aumenta severamente o risco dela se intoxicar. E a partir daí vem os sintomas. Os sintomas, é claro, eles dependem do nível de álcool que está no sangue. Porque um indivíduo que bebe álcool regularmente, ele vai ter um sintoma diferente do indivíduo que não bebe regularmente. Um exemplo que eu posso dar para vocês é pessoas que estão gravemente intoxicadas com álcool, elas podem ficar frias, desidratadas e elas podem até ter convulsões. Só que aí você vê a diferença de pessoas que não bebem regularmente
e aconteceu, elas estão mais suscetíveis a situações de risco do que aquelas que já bebem e já estão numa situação de risco também, mas é uma situação de risco controlada. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa situação crítica ela pode sim ser resolvida. Basta que você saiba reconhecer e saiba agir durante um momento crítico. Como eu disse, podem trazer convulsões, podem levar até hipoglicemias, podem levar a pessoa a choques que podem trazer até a morte. A gente que trabalha nessa área de saúde, a gente tem muito contato com pessoas que se intoxicam. Não é uma coisa legal, é uma coisa assim muito desagradável, porque a pessoa ela fica numa situação que ela está suscetível a tudo. Ela não tem controle de si, ela não tem controle do ambiente, às vezes ela fica nervosa quando ela acorda, ou às vezes ela está desmaiada, sem controle nenhum, acaba fazendo xixi, fazendo cocô. Ela fica numa situação degradante para um ser humano. Situações degradantes, porque é triste para a pessoa e é triste para a gente. Só que nós estamos ali para atender e para fazer o melhor. E o que eu quero mostrar para vocês é que a pessoa que está em uma situação de intoxicação por álcool, ela precisa de um tratamento rápido. Então, se você está presente durante a situação que aquela pessoa se intoxicou, geralmente o que envolve é você acionar o serviço de emergência e prestar a ela os primeiros atendimentos. Porque o tratamento em um ambiente hospitalar, ele envolve muito em dar líquidos para pessoas e tratar as náuseas e os vômitos. Porque pessoas ligeiramente moderadas, intoxicadas, elas vão processar o álcool e vão melhorar com o tempo. Mas aqueles com intoxicação alcoólica grave, que podem precisar mesmo de uma avaliação médica, de um eventual tratamento profissional, porque, como eu disse, podem causar convulsões, às vezes ela precisa receber líquidos via intravenoso, e isso só vai acontecer no hospital. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente que está ali, a gente tem muito contato com jovens, e é muito triste ter que mostrar para você como que isso faz parte do cotidiano. Às vezes já teve casos de jovens que saíram de casa com os amigos, falando que ia para o cinema e tal, e a família foi encontrar num pronto-socorro em intoxicação alcoólica porque não sabia onde estava indo. Às vezes pessoas que não têm o controle sobre o álcool, às vezes bebem tanto numa situação que perdem o controle, quando acordam estão no pronto-socorro e não sabem nem onde estava, onde foi pego. Então a intoxicação alcoólica ela faz parte do cotidiano das pessoas. Então a gente tem que estar preparado para quando lidar com uma situação como essa, saber como reconhecer, saber como agir e resolver a situação, porque qualquer um está sujeito a passar por isso. A gente sabe que para prevenir a intoxicação alcoólica só tem uma forma, não ingerir a bebida alcoólica. Mas se você gosta de ingerir, que eu não tenho nada contra isso, o ideal é você se prevenir, evitar o uso em excesso, evitar as bebidas mais fortes caso você não esteja acostumado, evitar apenas só beber e não se alimentar, porque muita coisa pode acontecer com uma pessoa em intoxicação alcoólica e ela pode não recordar do que aconteceu. E é uma situação muito triste mesmo. Existe uma coisa que os médicos chamam de prognóstico. E o prognóstico para uma pessoa que ingeriu muita bebida alcoólica e se intoxicou é que ela vai ter uma recuperação após o episódio de intoxicação alcoólica. Tudo vai depender da quantidade de álcool que ela ingeriu. Só que os sintomas vão prevalecer, como por exemplo náuseas, apatia, dor de cabeça. Isso geralmente dura de 1 a 2 dias, a famosa ressaca, que ninguém quer ter, né? Conheço pessoas que já teve problemas com ressaca de ficar 2, 3 dias, de perder emprego, porque não conseguia ir trabalhar por causa de ressaca, por causa de uma simples bebida que foi ingerida em excesso. E isso não é o que você vai querer para sua vida, né? Se você perceber qualquer um dos sintomas que eu já citei ali em você mesmo ou até em algum amigo seu, procure atendimento médico, procure acompanhamento médico para ele ou para você, seja para quem for que estiver apresentando esses sintomas, porque a intoxicação alcoólica é algo muito sério, ela é algo que pode mudar o rumo da vida de uma pessoa, mudar o rumo da família de uma pessoa. Então, se você perceber, procure esse atendimento. As mortes causadas pelo consumo em excesso de álcool, elas costumam ser atribuídas
a esse consumo exagerado e frequentemente usado. Anos e anos a pessoa começa a usar aquilo e talvez ela ache que aquilo não está causando problema a ela, mas está causando problemas e prejuízos para a vida e para a saúde dela. E esses prejuízos incluem órgãos vitais como fígado, cérebro, coração. A gente sabe de casos que já saíram em revistas importantes de pessoas que morreram por overdose por álcool. E a gente pensa que isso nunca vai acontecer, mas acaba acontecendo perto da gente. Isso é uma coisa que está presente em todo o nosso cotidiano. Em grande quantidade, o álcool ele intoxica o seu organismo a ponto de deixar suas reações tão lentas, mas tão lentas que você não consegue nem respirar. E é isso que pode causar uma parada cardiorrespiratória, porque o ser humano que não respira, ele não está vivo. E se você não respira, você pode perder a sua vida. A taxa de mortalidade no Brasil, ela é uma das maiores do continente. Um levantamento feito em 16 países mostrou que 12 de cada 100 mil óbitos registrados, 12 de cada 100 mil óbitos registrados no país ocorreram devido à anuência do álcool, da bebida alcoólica. Então, olha que porcentagem enorme. Quando você levar a pessoa ao hospital, atente-se ao tipo de bebida que ela tomou para que seja passado à equipe de médicos e enfermeiros que vão fazer o tratamento. Atente-se ao histórico psiquiátrico, histórico médico daquela pessoa, para que a equipe esteja ciente de tudo. A possibilidade daquilo ter ocorrido devido a um trauma, ou ter ocorrido por acidente. Atente-se a todos os detalhes. Esse conhecimento da situação é o que vai ajudar a equipe a poder prestar o melhor auxílio para a pessoa. Eu vou listar para você aqui alguns sintomas da intoxicação alcoólica e isso vai te ajudar a reconhecer completamente o que é a intoxicação alcoólica, o que ela causa nas pessoas. O primeiro sintoma que eu quero te falar são as náuseas. E o que são as náuseas? As náuseas são aqueles enjoos, aquela vontade de vomitar, aquela coisa que vem muito ruim, sobe e volta, e você não sabe se você vai vomitar, se você não vai vomitar. É um sentimento horrível. Esse é um dos sintomas da intoxicação alcoólica. Um outro sintoma, possivelmente pós a náusea, seja o vômito. Você já viu pessoas que se intoxicaram, creio eu. Se você não viu, você verá algum dia, mas se você ver, a partir de agora você vai estar pronto para reconhecer e para agir, é o vômito. O vômito é um outro sintoma da intoxicação alcoólica. O corpo está expelindo aquilo que ele não quer no corpo. Então, o vômito é um sintoma da intoxicação alcoólica. Taquicardia. O que seria taquicardia? Que nome interessante, né? Taquicardia. Taquicardia é quando o seu coração começa a se acelerar, começa a bater acelerado. E você sente aquele aceleramento no coração, como se ele estivesse batendo muito mais rápido. Isso se chama taquicardia no meio científico, no meio médico. Então, o coração acelerado também é um sintoma. A dor abdominal. A dor abdominal é muito forte, porque a intoxicação alcoólica ela afeta todos os seus órgãos. E a dor abdominal ela é um sintoma prevalecente em quem está em uma situação de risco, que é a situação de intoxicação alcoólica. Temos também a hipotensão, que é quando a pressão cai, que é a pressão baixa, quando a pessoa perde a força, ela não consegue ficar em pé, ela sente tonturas, ela sente tudo. A hipotensão é a pressão baixa. Pessoas com intoxicação alcoólica, elas vão ficar com a pressão muito baixa, muito abaixo. Todos esses sintomas que eu estou te explicando, a gente vai ter vídeos específicos sobre eles. Um outro sintoma é a alteração de humor. Às vezes você fala que a pessoa, quando ela bebe, quando ela está num grau assim de bebida, ela se torna um vendedor, um comprador, um comediante. A alteração de humor, ela é um dos sintomas de que você está próximo de uma intoxicação alcoólica. Porque a alteração de humor, uma pessoa que é brava no cotidiano passa a ser feliz, uma pessoa que é feliz passa a ser brava, passa a ser chorosa. Alterações de humor são sintomas que você deve ficar de olho em uma situação de intoxicação alcoólica. Porque isso significa que neste momento a pessoa já pode estar a um passo de uma situação de risco. Então você deve observar as situações onde há alteração de humor.
E também as alterações de comportamento, que se assemelham às alterações de humor. As alterações de comportamento, elas fazem com que a pessoa faça coisas que ela não faria normalmente. São alterações de que o nível de álcool daquela pessoa já está muito elevado. Quero colocar para vocês também as alterações do nível de consciência. Como eu disse, a pessoa pode entrar num desmaio, numa hipoglicemia, numa hipotensão, que pode levar ela a um desmaio. E isso é uma coisa muito séria. Quando ele está desmaiado, ele já está num estágio de intoxicação ali, que é o mais elevado. E ele necessita urgente de intervenção médica. Então não tem que ser um herói. Acione o serviço de emergência, preste os primeiros cuidados que você for orientado pelo serviço de emergência. A ansiedade e a irritabilidade também são sintomas da intoxicação alcoólica. Porque a ansiedade, ela faz a pessoa ficar chorosa, ela faz a pessoa sentir que o coração está doendo, sentir várias coisas. E um sintoma muito interessante, muito preocupante, um dos que eu considero mais preocupantes aqui, que é o coma alcoólico. O que seria o coma alcoólico? Eu vou explicar para você. O coma alcoólico, ele acontece quando se ultrapassa o nível de álcool que o fígado consegue metabolizar. E quando ele ultrapassa esse nível, que ele não consegue mais fazer seu papel, os níveis de álcool no sangue ele começa a subir, mas subir a tal ponto que ele causa essa intoxicação não apenas do sangue, mas de órgãos internos e também do cérebro. E isso leva a pessoa ao coma alcoólico, que é uma condição muito perigosa. Porque os níveis de álcool, eles ultrapassam os níveis de gramas de álcool por litro, eles começam a ficar acima de 3 no litro de sangue. E isso, normalmente, eles começam a se manifestar no seu corpo de uma forma que todos os órgãos começam a ter problemas para poder trabalhar. Ou seja, deixa eu te explicar de uma forma melhor. Quando o nível de gramas de álcool por litro de sangue está acima de 3, por exemplo, se você tem a cada 1 litro de sangue, 2 ou 3 de álcool, normalmente quando os sintomas de coma alcoólico começam a se manifestar. E isso impede os órgãos de trabalhar. E ele te leva a um coma alcoólico. Além da lentificação dos processos que fazem com que os seus órgãos trabalhem, o efeito do álcool acaba diminuindo a sua pressão sanguínea arterial e os seus batimentos cardíacos. E o que faz com que você comece a ter dificuldades e o seu estado comece a ficar num estado de inconsciência. A pessoa passa a ficar inconsciente e não tem movimentos. E a reação defensiva que o corpo faz nesse momento é apagar. É onde você desmaia, é onde você tem aquela amnésia, você não lembra de nada. Isso quando você se recupera do coma alcoólico, porque pode acontecer de você não se recuperar. E o que eu quero mostrar para vocês é que isso é muito sério. É uma situação crítica. É uma situação de risco que, se você não reconhecer a tempo, você não agir, a pessoa pode ir a óbito. O que eu quero mostrar para vocês é que você aprenda a identificar uma pessoa que está chegando a uma situação de intoxicação de álcool. Ou se essa pessoa pode ser você. Então, se você aprender a identificar, você vai saber o que fazer. Só que se a pessoa que está se intoxicando for você mesmo, que está entrando num coma alcoólico, for você mesmo, não há muito que você possa fazer, porque você não vai ter forças para ter reações. Então eu te oriento que não beba ao ponto de você se intoxicar, ao ponto de você entrar em coma, porque você não vai conseguir se ajudar e outras pessoas vão ter que fazer isso para você. Mas se for um caso em que você esteja acompanhando uma outra pessoa que esteja passando pelos sintomas de uma intoxicação alcoólica, você deve identificar esses sintomas. Identificar se está ocorrendo um desmaio, se está ocorrendo uma perda de consciência, que são muito comuns acontecerem antes de acontecer o coma alcoólico. E se a pessoa começar a ter esses sintomas, é você que vai ter que fazer os primeiros socorros sobre ela. E o melhor que você pode fazer é não deixar ela beber mais e colocar ela num lugar tranquilo onde você possa supervisioná-la ou alguém possa supervisioná-la, para evitar que ela aumente o consumo de álcool.
Dê preferência para que ela fique em posições confortáveis para respirar e evitar que ela fique deitada, porque refluxos, vômitos, náuseas são constantes nessa situação. E isso pode fazer com que ela possa ter um refluxo que, quando ela jogar o vômito voltar, acabar indo para o pulmão e acontecer uma situação pior, causando ela dificuldades para respirar. As dificuldades para andar ou se manter de pé também são constantes. E é nesse momento que você deve dar o auxílio à pessoa, para evitar que ela tenha quedas, evitar que ela tenha traumas, pancadas na cabeça, evitar que a situação piore. Você deve prestar todo o auxílio a essa pessoa para evitar que aconteçam situações piores, porque a situação já é crítica e se piorar, não tem como você reverter. Por exemplo, se ela sofrer uma pancada na cabeça com um corte, como você vai reverter? Você não tem o que fazer. Você vai ter que levar para o médico para que o médico possa costurar a cabeça dela. Então a sua atenção deve ser redobrada nesse momento. Você deve saber o que fazer. E se você sabe o que fazer, você vai conseguir fazer o melhor atendimento para essa pessoa. Em alguns casos, o consumo em excesso pode causar convulsões. As convulsões, se você não souber agir e tomar atitudes desesperadas, você pode causar nessa pessoa coisas ainda piores do que o que ela já está passando. Então aqui embaixo eu tenho o link do vídeo sobre convulsões, como você deve agir nas convulsões. Clica lá e você vai saber como agir durante uma crise convulsiva. O que eu quero explicar para vocês é o quê? Você já teve contato com alguém com uma intoxicação alcoólica? Você já conheceu, você já viu alguém em coma alcoólico? Você sabe como prestar um primeiro atendimento a essa pessoa? Nós estamos aqui para te ajudar, para te ensinar que quanto mais conhecimento você adquirir, mais você vai saber prestar auxílio às pessoas. Inclusive, você pode evitar morte, você pode evitar sequelas. Sequelas que o coma alcoólico pode trazer para pessoas. Sequelas terríveis, sequelas como danos cerebrais irreversíveis, sequelas que podem trazer pneumonia pela aspiração de vômito, que pode chegar aí para o pulmão enquanto elas estão desacordadas. E sequelas, a sequela mais irreversível que eu posso apresentar para você é a morte. Porque a morte durante um coma alcoólico pode acontecer por diversos fatores. E um deles é a extrema diminuição de glicose do cérebro. A glicose é o açúcar que a gente tem no sangue. E o álcool, ele consegue fazer isso com você. Ele pode ocasionar, além de um coma alcoólico, a falta de nutrientes que o corpo precisa para se manter vivo, principalmente o cérebro. E essa falta de nutrientes pode levar o cérebro da pessoa à morte. Você deve estar atento aos tratamentos para uma intoxicação alcoólica. O coma alcoólico, ele é um aviso de que as coisas já estão indo longe demais. Se já chegou a presenciar ou mesmo a viver uma experiência como essa, de um coma alcoólico, é importante que você reconheça que é o momento de repensar aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque o coma alcoólico, ele já é uma experiência de que o consumo de álcool na sua vida já está sendo maior do que o necessário, já é um sinal que possivelmente não seja mais um caso de abuso de álcool, e sim de uma dependência química. E a dependência química precisa de tratamento especializado. Não é algo que pode ficar sendo ignorado ou que simplesmente passa como uma fase ou um problema. Ele é algo que progride com o tempo. E se você presencia situações críticas de intoxicação alcoólica de algum familiar seu, situações críticas de intoxicação alcoólicas moderadas, ajude ele no tratamento para que essas intoxicações não passem a ser intoxicações alcoólicas graves, intoxicações alcoólicas irreversíveis. Ajude essa pessoa. Procure com ela o tratamento, procure com ela acompanhamento especializado, para que possa evitar situações como essa. E o PS do conhecimento, ele quer ajudar você a reconhecer, a agir em situações críticas como essa. Se você gostou desse conteúdo e você quer saber mais como reconhecer e agir em algumas outras situações críticas, deixe seu comentário aqui de alguns temas que você queira saber, de algumas coisas interessantes que você deseja procurar conhecer, como por exemplo situações de engasgos em bebê,
situações de queimadura, situações de traumas, acidentes de trânsito, e a gente vai trazer para você todo esse conteúdo, porque a gente acredita que o primeiro socorro é o conhecimento, e é por isso que a gente está aqui, para ajudar você em tudo o que você precisar.